Olá, nesse vídeo vou fazer com você o tapete dia a dia. Ele ficou com a medida de 85 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer essa peça, você vai precisar de 400 gramas de barbante fio número 6 de sua preferência. Aqui para esse trabalho eu usei o barbante 6 na cor goiaba. Usei também agulha para crochê de 3,5 mm e agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Para começar, eu faço aqui um cordão de correntes com 43 correntes. Em seguida, eu volto aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar todo esse cordão de correntes, fazendo um ponto alto para cada corrente que eu tenho. Vamos assim até a última corrente. No final, nós vamos ter aqui um total de 40 pontos altos, contando aqui desde as correntes que eu voltei atrás. Então, aqui 1, 2, 3 e vamos, no final teremos 40 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 40 e em seguida eu venho. Bem, trabalhei então aqui os meus 40 pontos altos. Agora, para virar aqui, eu faço 2 correntes, venho aqui nessa última corrente onde eu trabalhei aqui esse último ponto alto e faço aqui um ponto alto. Em seguida, eu faço mais 2 correntes. E agora, eu faço mais um ponto alto aqui, nesse mesmo local onde eu fiz esses 2 últimos. Então, para virar aqui a parte oval, é só isso aqui. Agora, é só trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base. Nós vamos fazer aqui desse lado, na parte reta, 40 pontos altos também. Eu vou completar aqui toda a minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 40 pontos altos desse lado. Para virar aqui é a mesma coisa do lado de lá. Depois do ponto alto de número 40, eu faço aqui 2 correntes. Venho aqui no mesmo local onde trabalhei esse último ponto alto, faço mais um ponto alto aqui. Depois mais 2 correntes. Eu venho aqui na primeira, segunda, terceira corrente que eu fiz para iniciar e prendo aqui um ponto baixíssimo. E assim encerro a primeira volta. Agora, para começar a segunda volta, eu subo 3 correntes. No mesmo local aqui onde subi as 3 correntes, faço mais um ponto alto, atravessando a agulha de novo aqui no mesmo ponto. Então, aqui eu fiz um aumento. Em seguida, vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que nós temos aqui de base, até construir aqui um total de 20 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, continuo trabalhando um por um, até fazer aqui 20 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 20 e em seguida eu venho. Bem, trabalhei então aqui 20 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo aqui de base, 1, 2 pontos, e a partir desse ponto aqui, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base até o penúltimo ponto. Eu vou fazer aqui os meus, em seguida eu venho. Bem, então, desde aqui fui trabalhando um por um até o penúltimo ponto,
até aqui o penúltimo ponto, eu fiz um total de 18 pontos altos. E agora, aqui no último ponto, eu faço o ponto de número 19 e o ponto de número 20. Então, fiquei com 20 pontos altos aqui desse lado e 20 pontos altos aqui. Para virar aqui a parte oval, nós vamos fazer 2 correntes e nesse primeiro intervalo que eu tenho aqui de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes, venho para o próximo intervalo aqui de 2 correntes que eu tenho, aqui faço mais 2 pontos altos. Depois, eu faço 2 correntes. Então, a parte oval aqui da segunda volta fica assim. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que nós trabalhamos esse lado aqui. Todas as voltas será assim. O que nós fizermos de um lado, nós vamos trabalhar do outro também igualzinho. Então, para começar a parte reta do lado de cá, eu faço nesse primeiro ponto alto de base aqui 2 pontos altos. E depois vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até completar 20 pontos altos aqui, contando a partir desse. Então, faço 20 pontos altos, depois 2 correntes, pulo 2 de base e faço mais 20 pontos altos. E depois eu faço a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que eu fiz esse lado aqui. Eu vou completar a minha volta e em seguida eu venho. Bem, então, aqui eu trabalhei todo o restante da minha volta, seguindo o padrão que orientei vocês. Chegando aqui, encontrando aqui o início da volta, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Começo aqui a terceira volta subindo 3 correntes. E, no mesmo local que onde subi as 3 correntes, faço mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um aumento. Aqui, no início da terceira volta, nós vamos trabalhar um total de 19 pontos altos. Então, aqui tenho 1, 2, e aqui continuo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até completar 19 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui os meus 19 e em seguida eu venho. Bem, então, aqui eu trabalhei 19 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes. Pulo esses 2 aqui de base, aqui nessas correntes faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, eu faço mais 2 correntes, pulo aqui de base. 1, 2, e a partir daqui, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base, até construir desse lado aqui 19 pontos altos também. Eu vou fazer aqui os meus, em seguida eu venho. Bem, então, a partir daqui, vim trabalhando um por um até o meu último ponto. E até aqui tenho 18 pontos altos. Agora, o meu ponto de número 19 será trabalhado aqui no mesmo local onde eu fiz o ponto de número 18. Então, tenho aqui também 19 pontos altos agora. A parte oval aqui, nós vamos trabalhar fazendo 2 correntes e... sobre esses 2 pontos altos aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos aqui nesse primeiro. E 2 pontos altos aqui no segundo. Então, assim, construo aqui meu grupo de 4 pontos altos. Depois, faço 2 correntes. E todas as vezes também, o que nós trabalhamos aqui nesse grupo, nós vamos fazer aqui no segundo grupo da parte oval também, sempre igualzinho. Então, aqui vou fazer 4 pontos altos também. Então, ficou assim. Faço 2 correntes. Em seguida, eu venho aqui nesse primeiro ponto alto da parte reta e a partir dele vou trabalhar o mesmo padrão que fiz na parte reta do lado de cá. Isso é, vou trabalhar 19 pontos altos, fazer 2 correntes, 2 pontos altos, mais 2 correntes e mais 19 pontos altos do lado de cá, igualzinho
eu fiz aqui. Então, começo fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro ponto e trabalho aqui 19 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui o restante da minha volta com o padrão que eu orientei vocês até aqui e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha terceira volta com o padrão que orientei, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora vamos trabalhar então a quarta volta, começo subindo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde eu subi as 3 correntes. Então, aqui já fiz 2 pontos altos e vou trabalhando agora na sequência um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base, até construir aqui um total de 18 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, 4, continuo até fazer 18. Eu vou trabalhar aqui os meus e em seguida eu venho. Trabalhei então aqui 18 pontos altos e agora faço 2 correntes. Pulo 1, 2, venho no intervalo aqui de correntes, aqui trabalho 2 pontos altos. Em seguida, faço mais 2 correntes, venho no próximo intervalo de correntes, aqui trabalho mais 2 pontos altos. Depois, faço 2 correntes, em seguida, pulo aqui de base 1, 2, e a partir desse ponto, vou trabalhar novamente 18 pontos altos. 1, 2 e vou até trabalhar aqui 18 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e em seguida eu venho. Bem, então, a partir daqui, vem trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no último, tenho aqui 17 pontos altos. E agora, para eu fazer o meu ponto de número 18, eu trabalho ainda mais um ponto alto aqui, no mesmo local onde eu fiz esse último. Todas as voltas, a parte reta vai encerrar assim, com um aumento aqui nesse último ponto. Então, agora, tenho 18 pontos altos aqui desse lado e 18 pontos altos aqui desse lado também. Então, ficou dessa maneira. A parte oval, nós começamos com 2 correntes e sobre os grupos de 4 pontos altos que eu tenho de base, eu vou trabalhar 6 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. Um ponto alto nesse seguinte, um no próximo, e 2 pontos altos aqui no último ponto. Então, assim, criei o meu grupo de 6 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes e trabalho 6 pontos altos da mesma maneira que fiz esses aqui sobre o próximo grupo aqui de 4 pontos altos. Então, ficou assim. Em seguida, eu faço 2 correntes e venho trabalhar a parte reta do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que usei desse lado aqui. Começo, então, aqui com 2 pontos altos sobre o primeiro ponto e trabalho aqui 18 pontos altos, contando a partir desse. Depois, faço 2 correntes, como fiz aqui, pulo 2 de base, faço 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 e trabalho aqui de novo 18 pontos altos. E a parte oval aqui igual a que eu mostrei aqui. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha quarta volta, seguindo o padrão que orientei, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Começo a quinta volta subindo 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde eu subi as correntes, e aqui no início da quinta volta nós vamos trabalhar um total de 17 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, 2, continuo fazendo agora um por um, até completar aqui 17 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 17, em seguida eu venho. Aqui, depois de trabalhar os 17 pontos altos, eu faço 2 correntes. Pulo aqui de base 1, 2, nas correntes eu faço 2 pontos altos.
mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 2 pontos altos, mais 2 correntes, próximo intervalo, mais 2 pontos altos, depois mais 2 correntes, pulo aqui de base, 1, 2, e a partir daqui trabalho de novo 17 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 17 pontos altos e em seguida eu venho. Bem, então, a partir daqui, trabalhei de novo 17 pontos altos. Para fazer 17 pontos, eu trabalhei, então, 2 pontos aqui no último ponto. E aqui a parte reta da quinta volta, então, ficou assim. Agora, a parte oval, nós fazemos 2 correntes. E sobre esse grupo de 6 pontos altos que eu tenho aqui de base, vou trabalhar um grupo com 8 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos no primeiro ponto. Depois, vou trabalhando um por um até o penúltimo ponto aqui. Em seguida, faço 2 pontos altos nesse último ponto. Então, aqui trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes e trabalho novamente aqui um grupo com 8 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fiz sobre esse aqui. Então, a parte oval aqui da quinta volta ficou dessa maneira. Depois, eu faço aqui 2 correntes e venho trabalhar a parte reta desse lado aqui, seguindo o mesmo padrão que fiz aqui. Começo, então, aqui com os 2 pontos altos sobre o primeiro ponto aqui da parte reta desse lado. E trabalho 17 pontos altos. Depois, faço 2 correntes, 2 pontos altos, igualzinho fiz desse lado. Depois, aqui, mais 17 pontos altos. E a parte oval, igual eu acabei de mostrar aqui. Então, eu vou completar o restante dessa minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha quinta volta, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui do início. Agora, vamos trabalhar a sexta volta. Eu começo fazendo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui onde eu subi as 3 correntes. E aqui no início da sexta volta, nós vamos trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Então, aqui tenho 1, 2, agora continuo fazendo um por um, até trabalhar aqui 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 16 e em seguida eu venho. Depois de trabalhar, então, aqui 16 pontos altos, eu começo a fazer 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui de base. Então, aqui nessa volta, eu fiz 4 grupinhos aqui de 2 pontos altos nos intervalos da base. Agora, faço 2 correntes, pulo aqui de base, 1, 2, a partir daqui, trabalho de novo 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 16, em seguida eu venho. Bem, então, a partir daqui, trabalhei de novo 16 pontos altos. Para completar os meus 16 pontos, eu fiz de novo aqui 2 pontos junto aqui no último ponto. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Começo fazendo 2 correntes e sobre esse grupo aqui de 8 pontos altos que eu tenho de base, vou trabalhar 10 pontos altos, fazendo um aumento aqui no primeiro ponto e um aumento aqui no último. Então, faço 2 pontos aqui no primeiro. Depois, vou trabalhando um ponto para cada de base. Chegando aqui no último ponto, faço um aumento aqui. Então, trabalho aqui também 2 pontos altos. Assim, construí aqui um grupo de 10 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e mais 10 pontos altos
nesse próximo grupo aqui. Então, a parte oval aqui na volta de número 6 ficou dessa maneira. Depois é só fazer aqui 2 correntes e vir trabalhar a parte reta desse lado aqui, com o mesmo padrão que fizemos do lado de cá. Então, começo com os 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, e vou trabalhando depois um por um até fazer aqui 16 pontos altos e repetir o mesmo padrão que fizemos na primeira metade. Então, eu vou completar aqui o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha 6ª volta, agora vamos trabalhar a 7ª volta. Eu começo aqui a 7ª volta subindo 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde eu subi as 3 correntes. Então, aqui tem 1, 2, agora vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer aqui 15 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui os meus 15 pontos altos, em seguida eu venho. Trabalhei, então, aqui 15 pontos altos, agora eu vou fazendo sempre 2 correntes e trabalhando aqui nos intervalos de correntes que eu tenho de base, sempre 2 pontos altos. Bem, então, aqui na 7ª volta, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 2 pontos altos nos intervalos que eu tinha aqui de base. Agora, eu faço 2 correntes, pulo aqui de base, 1, 2, e a partir daqui, trabalho de novo 15 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 15, e na sequência eu venho. Bem, então, aqui eu vim trabalhando e fiz de novo aqui 15 pontos altos. Para completar o grupo de 15 pontos altos, eu fiz 2 pontos altos aqui sobre o último ponto de base. Agora, aqui a parte oval, nós fazemos 2 correntes para começar. E sobre esse grupo de 10 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar 12 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro e 2 pontos altos no último, e o restante um por um. Então, trabalho 2 pontos aqui no primeiro, depois vem trabalhando um por um até o penúltimo. Então, assim, construí aqui o meu grupo com 12 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e trabalhar outro grupo de 12 pontos altos sobre esse, colocando os pontos da mesma maneira que eu mostrei desse lado aqui. Então, a parte oval aqui na volta 7 ficou assim, com 2 grupos de 12 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e começar a trabalhar a parte reta desse lado com o mesmo padrão que fizemos aqui. Então, para começar, faço 2 pontos altos aqui sobre o primeiro ponto. E aqui vou trabalhando até completar 15 pontos altos, depois fazer as correntes e os grupos de 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho aqui de base e completar a volta com esse padrão que eu mostrei até aqui. Eu vou terminar essa volta. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 7, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, agora vamos trabalhar a volta de número 8. Começo aqui a minha volta de número 8 fazendo 3 correntes. Em seguida, venho aqui no mesmo local onde eu subi as 3 correntes e faço ainda mais um ponto alto. Aqui no início da volta 8, nós vamos trabalhar um total de 14 pontos altos. Então, aqui 1, 2, e agora vou trabalhando um por um, até fazer 14 pontos altos. Depois de trabalhar aqui, então, 14 pontos altos, eu começo a fazer sempre 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui de base.
Então, aqui na volta de número 8, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos em cada intervalo aqui de base. Na sequência, eu faço 2 correntes, pulo aqui, 1, 2, e a partir daqui, faço de novo 14 pontos altos. Bem, então, trabalhei aqui 14 pontos altos. Agora, para fazer a parte oval, eu faço aqui 2 correntes e sobre esse grupo de 12 pontos altos que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar 14 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, um ponto alto para cada um de base aqui, e chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos altos aqui novamente. Então, assim, trabalhei aqui 14 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho mais 14 pontos altos nesse segundo grupo aqui da parte oval. Então, a parte oval aqui da 8ª volta ficou assim. Agora, é só fazer 2 correntes, vir para esse primeiro ponto alto aqui da parte reta e repetir a partir daqui o mesmo padrão que fizemos desse lado de cá. Então, começo fazendo 2 pontos altos aqui nesse primeiro ponto e vou depois trabalhando um por um até construir aqui 14 pontos altos. Depois dos 14 pontos altos, pular aqui 2 de base e fazer 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que fizemos aqui, depois pula 2 e mais 14 pontos altos. Eu vou completar aqui, então, todo o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 8, seguindo o padrão que orientei. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Agora, vamos trabalhar a volta de número 9. Começo a volta 9 subindo 3 correntes. Em seguida, faço mais um ponto alto aqui onde subi as 3 correntes. E aqui no início da volta de número 9, nós vamos fazer um grupo com 13 pontos altos. Então, aqui já tenho 1, 2, 3, continuo trabalhando agora um por um até trabalhar aqui 13 pontos altos. Depois de trabalhar então aqui os 13 pontos altos, eu começo a fazer sempre 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui de base. Então, aqui na volta 9, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 2 pontos altos. Em seguida, faço aqui 2 correntes, pulo aqui 1, 2, e a partir desse, trabalho outro grupo com 13 pontos altos. Então, trabalhei aqui outro grupo de 13 pontos altos, cheguei na parte oval, aqui eu faço 2 correntes e sobre esse grupo aqui de 14 pontos altos que eu tenho na base, vou fazer 16 pontos altos, trabalhando 2 pontos altos aqui no primeiro, depois fazendo um por um, e quando chegar aqui no último, faço 2 pontos altos aqui também. Bem, então, dessa maneira, trabalhei aqui o meu grupo de 16 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo aqui e trabalhar aqui 16 pontos altos também, da mesma maneira que eu fiz desse lado de cá.
Assim que completar aqui, então, o segundo motivo da parte oval, é só trabalhar a parte reta desse lado, seguindo o padrão idêntico que nós fizemos na parte reta desse lado de cá. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 9, agora vamos trabalhar a volta de número 10. Começo a volta 10 subindo aqui 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde subi as 3 correntes. Então, aqui já tenho 2 pontos altos. Agora, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até formar aqui um grupo com 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e continuo. Aqui, depois de trabalhar, então, os 12 pontos altos, eu faço 2 correntes e vou fazendo sempre 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho aqui de correntes de base. Então, aqui na volta de número 10, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 2 pontos altos nos intervalos que eu tinha aqui de base. Agora, faço 2 correntes e pulo aqui 1, 2, a partir daqui, trabalho de novo 12 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei novamente 12 pontos altos e cheguei aqui na parte oval. A parte oval começo com 2 correntes e sobre esse grupo de 16 pontos altos que eu tenho aqui na base, vou fazer 18 pontos altos. Então, eu faço 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, depois vou trabalhando um por um, chegando no último ponto, faço 2 pontos aqui novamente. Então, dessa maneira, trabalhei aqui meu grupo com 18 pontos altos. Agora, é só fazer, então, 2 correntes e fazer novamente 18 pontos altos sobre esse próximo grupo aqui da parte oval. Completando esse grupo, faz 2 correntes e repete a parte reta desse lado aqui, da mesma maneira que nós trabalhamos o lado de cá. Eu vou completar o restante dessa minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 10, agora vamos trabalhar a volta de número 11. Começo então aqui a volta de número 11, subindo 3 correntes. Faço aqui mais um ponto alto no mesmo local onde subi as 3 correntes, então aqui já tenho 1, 2. Agora, continuo trabalhando um por um até fazer aqui 11 pontos altos. Bem, depois de trabalhar então aqui os meus 11 pontos altos, eu começo a fazer sempre 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui de base. Bem, então aqui na volta de número 11 eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço aqui 2 correntes, pulo aqui de base, 1, 2, a partir daqui, começo a fazer de novo 11 pontos altos. Então, aqui, trabalhei novamente 11 pontos altos, cheguei na parte oval. Aqui, para começar a parte oval, faço 2 correntes e sobre esse grupo de 18 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval, vou trabalhar 20 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro, depois trabalhando um por um. Quando eu chegar aqui no último, faço 2 novamente.
Então, assim, trabalhei aqui o meu grupo com 20 pontos altos. Fez os 20 pontos altos aqui, faz 2 correntes e trabalha mais 20 pontos altos sobre o segundo grupo aqui da parte oval. Completando esse segundo grupo, é só trabalhar aqui a parte reta, igualzinho nós fizemos do lado de cá. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 11, agora vamos trabalhar a volta de número 12. Começo aqui a volta de número 12 com 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde subi as correntes. Aqui no início da volta de número 12, nós vamos trabalhar um grupo com 10 pontos altos, então aqui já tenho 3. Depois de trabalhar aqui esses 10 pontos altos, eu começo a fazer 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui de base. Então, aqui eu fiquei na volta de número 12 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupinhos de 2 pontos altos. Faço aqui 2 correntes, pulo aqui 1, 2 de base, e a partir daqui faço novamente 10 pontos altos. Depois de trabalhar então aqui esses 10 pontos altos, chego na parte oval, aqui eu faço 2 correntes para começar e sobre esse grupo aqui de 20 pontos altos, trabalho o grupo com 22 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, um por um, chegando no último ponto, faço 2 pontos altos aqui de novo. Bem, então aqui construí o meu grupo com 22 pontos altos. Agora é só fazer aqui 2 correntes. Depois começar a trabalhar aqui novamente 22 pontos altos sobre o segundo motivo aqui da parte oval. Completando aqui o segundo motivo da parte oval, trabalhe a parte reta desse lado, igualzinho eu mostrei do lado de cá. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho pra gente continuar. Completei então aqui a minha volta de número 12, agora vamos trabalhar a volta de número 13, começo a volta 13 subindo aqui 3 correntes, em seguida faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde subi as correntes. E aqui no início da volta 13, nós vamos trabalhar um grupo com 9 pontos altos. Então, aqui tem 1, 2, e agora vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até fazer aqui 9 pontos altos. Depois de trabalhar, então, aqui os 9 pontos altos, eu vou fazendo sempre 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes aqui que eu tenho de base. Bem, então aqui na volta de número 13, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos de 2 pontos altos. Agora, na sequência, eu faço 2 correntes, pulo aqui de base 1, 2, e a partir desse ponto, faço 9 pontos altos. Então, aqui trabalhei novamente 9 pontos altos, cheguei aqui na parte oval, aqui eu faço 2 correntes e sobre esse grupo aqui de 22 pontos altos que eu tenho de base, eu vou trabalhar um grupo com 24 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, depois trabalho um ponto alto para cada um de base, e quando eu chegar aqui no último ponto, faço 2 pontos altos aqui novamente. Bem, então aqui trabalhei 24 pontos altos, agora faço 2 correntes e trabalho mais 24 pontos altos sobre esse segundo grupo aqui da parte oval.
Depois que eu completar aqui esse segundo motivo aqui da parte oval, eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que eu fiz com vocês desse lado aqui. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta 14, começo aqui fazendo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde eu trabalhei as 3 correntes, e aqui no início da volta de número 14, nós vamos trabalhar um grupo com 8 pontos altos. Então, aqui 1, 2... Depois de trabalhar aqui os meus 8 pontos altos, eu vou começar a fazer 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo aqui de correntes, até eu construir aqui 5 grupinhos de 2 pontos altos. Bem, então aqui na volta de número 14, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e a partir desse intervalo aqui, vou trabalhar um grupo aqui de 6 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos aqui na corrente. Um ponto alto para cada um desses dois aqui de base. E mais 2 pontos altos nas próximas correntes. Então, assim, trabalhei aqui meu grupo de 6 pontos altos. Agora, eu volto a fazer 2 correntes e trabalhar 2 pontos altos em cada intervalo, até o meu último intervalo. Vai dar aqui, desse lado, 5 grupinhos de 2 pontos altos também. Bem, então, aqui, depois do meu grupo de 6 pontos altos, fiz novamente 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e pulo aqui de base 1, 2, a partir desse ponto aqui, faço outro grupo com 8 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei de novo 8 pontos altos e cheguei aqui na parte oval. Aqui a parte oval eu começo com as 2 correntes e sobre esse grupo de 24 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar um grupo com 26 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, depois sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no último. Chegando aqui, eu faço 2 pontos altos aqui novamente. Então, dessa maneira, trabalhei aqui 26 pontos altos. Agora, é só fazer, então, as 2 correntes e vir para o próximo grupo aqui da parte oval e trabalhar aqui também 26 pontos altos. Assim que completar aqui o segundo motivo da parte oval, é só trabalhar a parte reta desse lado de cá, com o mesmo padrão que eu mostrei para vocês desse lado aqui. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão e em seguida eu completei então aqui a minha volta de número 14, seguindo o padrão que eu orientei. Aqui fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, então, vamos trabalhar a volta 15. Começo a volta 15 subindo aqui 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde subi as correntes. E aqui no início da volta de número 15, nós vamos trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Então, aqui tem 1, 2, continuo aqui um por um até fazer 7 pontos altos. Depois de trabalhar aqui os 7 pontos altos, eu começo a fazer 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo aqui de correntes, até eu construir aqui 5 grupos de 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes. E, a partir desse intervalo, eu vou trabalhar aqui um conjunto com 10 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos aqui nas correntes. Depois, vou trabalhando um por um sobre esses 6 aqui de base.
E depois faço mais 2 aqui nessa próxima corrente. E aqui, então, trabalhei um grupo de 10 pontos altos. Agora, vou trabalhando 2 correntes e fazendo 2 pontos altos em cada intervalo de correntes, até construir 5 grupos de 2 pontos altos aqui. Então, aqui, depois do meu grupo de 10 pontos altos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço aqui 2 correntes, pulo aqui 1, 2, e a partir desse, faço de novo 7 pontos altos. Trabalhei, então, aqui outro grupo com 7 pontos altos e cheguei aqui na parte oval. Para começar a parte oval, faço as 2 correntes e, sobre esse grupo aqui, com 26 pontos altos que eu tenho de base, eu vou trabalhar um grupo de 28 pontos altos, fazendo 2 pontos altos aqui no primeiro, depois trabalhando um por um nos outros, e aqui no último faço 2 pontos altos de novo. Então, dessa maneira aqui, trabalhei 28 pontos altos. Agora, então, é só fazer aqui as 2 correntes e trabalhar a partir daqui mais 28 pontos altos aqui nesse segundo grupo da parte oval. Assim que completar esse segundo grupo da parte oval, é só trabalhar a parte reta desse lado com o mesmo padrão que eu mostrei do lado de cá. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Completei então aqui a minha volta de número 15, agora vamos trabalhar a volta de número 16. Começo aqui subindo 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde subi as correntes. E aqui no início da volta 16, nós vamos trabalhar um grupo com 6 pontos altos. Então, aqui 1, 2, agora vou fazendo um por um até trabalhar aqui 6 pontos altos. Então, aqui trabalhei 6 pontos altos, agora vou fazendo 2 correntes e 2 pontos altos aqui em cada intervalo de correntes, até trabalhar aqui 5 grupos de 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos, agora eu faço 2 correntes e vou trabalhar aqui, a partir desse intervalo, um conjunto com 14 pontos altos. Então, faço 2 pontos altos aqui na corrente. Agora, eu vou trabalhando um por um sobre esses pontos altos aqui. Então, aqui, criei um grupo com 14 pontos altos. Agora, eu sigo fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes, até construir aqui 5 grupos de 2 pontos altos novamente. Então, aqui, depois dos 14 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e aqui pulo 1, 2 de base, e a partir desse aqui, faço 6 pontos altos de novo. Então, aqui trabalhei os meus 6 pontos altos e cheguei aqui na parte oval. A parte oval, faço 2 correntes para começar e sobre esse grupo aqui de base que eu tenho com 28 pontos altos, eu vou trabalhar 30 pontos altos. Vou fazer 2 pontos altos aqui no primeiro ponto, depois venho trabalhando um ponto para cada um desses aqui de base. Chegando no último ponto, faço 2 pontos altos de novo. Então, assim, construí aqui um grupo com 30 pontos altos. Agora, é só fazer as 2 correntes e vir trabalhar outro grupo de 30 pontos altos aqui sobre o próximo motivo da parte oval. Completando aqui esse segundo motivo da parte oval, é só trabalhar a parte reta desse lado aqui com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Eu vou completar aqui o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 16, agora vamos trabalhar a volta de número 17. Eu começo aqui subindo 3 correntes. E a volta de número 17 será fechada só de pontos altos. Então, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base.
Aqui na volta 17 eu não faço 2 pontos aqui quando eu subo as 3 correntes, só faço as 3 correntes e venho para o ponto alto logo à frente. Quando eu encontrar aqui as 2 correntes, eu faço aqui 2 pontos altos, faço um ponto alto para cada corrente. E vou trabalhando assim, um por um, até construir aqui 70 pontos altos. Eu vou fazer os meus 70, em seguida eu venho. Bem, vim trabalhando então, um por um, cheguei aqui e fiz 70 pontos altos. Encontrei aqui aquelas 2 correntes que entram aqui para trabalhar a parte oval. Nessas 2 correntes aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, faço aqui 1, 2 e 3 pontos altos. Depois de trabalhar aqui os 3 pontos altos nessas 2 correntes, eu venho trabalhar aqui sobre esse motivo da parte oval, aqui eu vou fazendo um por um, então vou trabalhar aqui 30 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 30 e em seguida eu venho. Bem, então trabalhei aqui 30 pontos altos sobre o primeiro motivo aqui da parte oval, cheguei aqui naquelas 2 correntes que passam de um motivo para o outro aqui. Nessas 2 correntes eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, faço 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Depois que eu trabalhei, então, aqui, esses 4 pontos altos, nessas 2 correntes, eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui de base, sobre o segundo grupo aqui da parte oval. Então, aqui eu vou fazer 30 pontos altos também. Bem, então, aqui, depois de eu trabalhar os meus 30 pontos altos sobre o segundo motivo aqui da parte oval, eu chego aqui nessas 2 correntes que vão entrar para trabalhar aqui a parte reta. Nessas 2 correntes aqui, eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, esses foram os aumentos que nós tivemos aqui nessa volta. Os 2 lados da parte oval serão trabalhados com o mesmo padrão. Aqui, depois, chegando na parte reta, nós fazemos de novo aqui 70 pontos altos e depois trabalhamos a parte oval da mesma forma que eu mostrei esse lado aqui. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta de número 17 e trabalhando com o padrão que eu orientei vocês, eu fiquei aqui nessa volta com 280 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. A volta 18, ela também é fechada de pontos altos, então, subo aqui para começar 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui de base, até fazer aqui 73 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 73, em seguida eu venho. Então, aqui vim trabalhando um por um e fiz aqui 73 pontos altos. Agora, no próximo ponto, eu faço um aumento. Vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse ponto. Então, aqui eu fiz um aumento. Agora, eu volto a trabalhar um por um. E a partir desse ponto que eu estou fazendo aqui, eu começo a contar de novo e vou até o total de 30 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 30 pontos altos e em seguida eu venho. Bem, então aqui, depois do meu primeiro aumento, eu trabalhei um por um até construir aqui 30 pontos altos. E agora, eu vou fazer 2 aumentos seguidos. Vou fazer aumento nesse e nesse ponto. Então, aqui eu faço 2 pontos altos. E no próximo, também faço 2 pontos altos. Agora, eu volto a trabalhar um por um e começo a contar a partir desse aqui que eu estou fazendo, até eu construir aqui de novo 30 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 30. Bem, então, aqui, depois de ter trabalhado esses 2 aumentos, eu fiz de novo aqui 30 pontos altos e agora faço mais um aumento aqui no próximo ponto. Aqui eu trabalho 2 pontos altos.
Bem, então aqui eu terminei os aumentos desse lado aqui da parte oval. Os aumentos da parte oval do lado de lá serão trabalhados igualzinho eu mostrei esse lado aqui. Agora, então, vamos trabalhar aqui a parte reta desse lado de cá. E aqui desse lado, nós vamos fazer 76 pontos altos, trabalhando um por um aqui na parte reta, para depois começar os aumentos lá do outro lado da parte oval. Então, a partir desse ponto aqui, logo depois desse aumento, eu começo a trabalhar um por um e vou fazendo até construir aqui 76 pontos altos. Depois eu faço os aumentos lá do outro lado da parte oval, igualzinho eu fiz os aumentos desse lado aqui. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês, fiz os aumentos desse lado de cá, da mesma maneira que fiz do outro lado. E aqui, depois do meu último aumento, resta aqui para eu encontrar o início, 3 pontos aqui de base. Aqui eu trabalho um ponto alto para cada um desses 3. Dessa maneira, eu fiquei com 76 pontos altos desse lado aqui da parte reta também. E trabalhando com esse padrão, eu fiquei aqui com um total de 288 pontos altos nessa volta. Aqui, para eu começar a volta de número 20, eu atravesso a minha agulha novamente aqui no mesmo local onde eu fechei aqui as correntes, puxo aqui a linha e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, laça, pula aqui de base, 1, 2, e no terceiro ponto eu trabalho 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, eu faço uma corrente e mais 3 pontos altos ainda aqui no mesmo ponto. Então, aqui eu trabalhei um leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Fez esse leque, vem aqui para a base e pula. 1, 2, e no terceiro ponto prende um ponto baixo. Então, o bico desse tapete será trabalhado com leques assim. Sempre depois que nós prendermos aqui o ponto baixo, nós vamos laçar e pular aqui de base 1, 2, e no terceiro ponto trabalhar outro leque, igualzinho ao que eu mostrei ali atrás. Fez aqui o leque, pula aqui de base, 1, 2, prende um ponto baixo no próximo. Prendeu o ponto baixo, laça, pula 1, 2, faz outro leque. Fez o leque, pula aqui 1, 2 e prende outro ponto baixo. Então, vamos trabalhar essa volta inteirinha só com esse padrão, não vai haver nenhuma alteração nem na parte oval. Eu vou completar aqui o restante dessa minha volta e em seguida eu venho. Bem, aqui depois que eu trabalhar esse leque e tiver aqui logo à frente o início, eu pulo então aqui 1, 2 de base, venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo para encerrar essa volta. E assim completamos então mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.